Ah, não vale. Eu estava vendo aqui a vinheta de abertura do Café com Direitos Humanos e tá nós três, em fotos do passado, não sei há quanto tempo assim, nós três de cavanhaque. Se eu soubesse, eu tinha deixado o cavanhaque para lembrar mais daquela foto, parecer mais, vocês acharem que é o mesmo Zema, e combinar também com meus colegas de mesa hoje, Ricardo Almeida Santos, sociólogo, radialista, mestre em Cultura e Sociedade pela UFMA, idealizador e produtor do projeto Rico Choro Convida na Praça e de outras empreitadas aí da valorização do choro no Maranhão. Ele que apresenta há 30 anos, não vou entregar a idade, ele começou novo, ele era bem menino quando começou, mas apresenta há Adolescente. 30 anos os Chorinhos e Chorões na Dominical, na Rádio Universidade FM. E Joãozinho Ribeiro, que eu disse brincando, mas falando sério, porque eu brinco falando sério, que hoje a gente iria dissecar, mas nós não vamos dissecar Joãozinho, vai ser uma biópsia da obra dele, da arte poética, da arte Ainda bem. musical, da arte militante, que essas três características se fundem nele, ele que é um só cidadão, mas esse cidadão com quem a gente tem muito a aprender a lutar e resistir. Joãozinho, que pode ser segredo para alguns, mas que luta desde a infância, né, Joãozinho? Quando um câncer te comeu aí essa metade da cara, a gente pode falar com todas as letras, e o médico te deu uma sobrevida de 5 anos e tu está aí há mais de 50 aprontando, fazendo música, fazendo poesia, arrumando confusão na luta por direitos, sobretudo os direitos culturais, dos quais tu és um militante, já foi gestor, e pode voltar a ser assim que pintar um convite de um governo decente, nada a ver com isso que está aí na esfera federal. Né? Só esqueceu de dizer uma coisa, que ele também continua bebendo a cachaçinha, a cervejinha. Isso aí. Se for para falar dessa parte do currículo, eu vou ter que engrossar muito o currículo de nós três, né? Haja dissecação, né? Pois É é. dissecação demais. Pois é, essa tarde é uma tarde assim que dá felicidade na gente, né? A gente compartilhando histórias, compartilhando, antes de qualquer coisa, humanidades, né? Eu acho que eu me considero assim uma espécie de sobrevivente, não de um naufrágio ou de alguma coisa parecida, mas sobrevivente porque eu acho que a gente nasceu naturalmente para ser feliz. Qualquer coisa que seja diferente disso é um incidente, é um acidente, é alguma coisa diferente. E eu nasci exatamente num espaço geográfico chamado, acho que o Zeno até já morou lá perto, Travessa 21 de Abril, né, num bairro antigo chamado Coreia, que hoje é Vila Passo, né? E com todas na década de 50, com todas as suas dificuldades, mais precisamente no ano de 1955, e com todas as improváveis, né, possibilidades de sobrevivência de todos os gêneros, né? Desde o nascimento até essa questão que o Zema colocou, né, de um sarcoma de mandíbula, que era o apelido do câncer, que resolveu aportar no lado esquerdo do meu rosto. E eu tinha 9 anos e isso aí me subtraiu uma parte da infância. E a medicina, naquela época, no Rio de Janeiro, com todas as dificuldades, me deu como sobrevida, né? Assim que é o termo técnico, por isso que eu digo que eu sou um sobrevivente, né? Me deu como sobrevida, depois da cirurgia, mais uns 5 anos, no máximo. Eu completei no último abril 65, né? E costumo dizer que eu não morro nem que me matem. Então, a grande questão é você saber que a vida e a arte se confundem e uma não pode existir sem a outra, uma complementa. E a arte precisa da vida, assim como a vida precisa dela, porque eu acho que a vida sem arte é um mal que não sobrevive, né? Ou melhor, é um bem que não sobrevive. E eu acho que todo bem merece ter vida longa, ter vida digna, né? Eu digo isso não como uma questão individualizada, mas uma questão coletiva, né? E eu acho que a arte vem justificar
a vida justamente nesse aspecto, né, da dignidade, encarar como um direito, né, a sobrevivência em todas as suas possibilidades, né, toda essa gama de direitos que nós vivemos e queremos compartilhar, direito à moradia, direito à terra, direito à habitação, direito à educação, direito à saúde, direito à cultura e, acima de tudo, né, o direito à dignidade enquanto pessoa humana. Eu acho que essa é a grande razão da existência. Queria, antes de passar a palavra para Ricardo, registrar aqui de público que, quando recebi o convite para mediar esse bate-papo, esse Café com Direitos Humanos, né, essa invenção da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos nesse período de pandemia, para que a gente continue, mesmo que com o impedimento de fazê-lo presencialmente, mas que a gente continue debatendo direitos humanos, que é um tema tão caro, sobretudo nesse momento de uma destruição sistemática e permanente de direitos, né? Eu não aceitei de cara por ter a necessidade de checar uma questão de agenda, saber se eu podia estar presente no dia e horário combinados. Mas depois que aceitei também, pensei no seguinte: poxa, Joãozinho, vida e obra e arte de Joãozinho. Como falei no texto que eu escrevi hoje, vamos dissecar Joãozinho, mas no sentido artístico, né? No sentido de composição, no sentido de poeta, no sentido de livro, de disco, de coisas que ele já fez, mas aceitar essa missão de entrevistar Joãozinho com o Ricardo parte também de ser um cara que eu acompanho há quase 20 anos, né? Desde que a gente se conheceu, se encontrou, não se largou mais, como o Ricardo também, depois que eu fui apresentando para o Ricardo, que é uma amizade mais recente, a gente sempre está junto aí nos projetos, somando, com grana sem grana, com lei ou sem lei. Não que a gente seja fora da lei, mas se for preciso de preferência, sem lei. Pois é. Se for preciso fazer alguma coisa sem lei de incentivo, só pela bilheteria a gente faz, ou nem pela bilheteria, para dar essa força para o artista que está precisando. Que Ricardo, além de ser essa figura renomada no universo do choro, o embaixador, como figuras insuspeitas da cena já lhe categorizaram, mas é também um cara antenado, um cara que consegue perceber com muita sensibilidade nomes que estão surgindo não só nessa praia que ele reina absoluta aqui no Maranhão do ponto de vista da difusão. O Chorinhos e Chorões é um dos programas mais importantes, talvez o mais importante, mais dos que eu acompanho, dos que eu conheço, mais cuidadosamente bem feito, mais que tem um trabalho de pesquisa que a gente percebe realmente um engajamento de Ricardo que vai para além da coisa do pesquisador, do estudioso do gênero, mas vai por um aficionado. É por isso que a primeira música que eu vou cantar, quando eu for cantar aqui, é um choro. Certo, eu tenho até um pedido aqui para fazer, mas tá vou bom, deixar para lá. Bom. Se tu não adivinhar, eu peço, que eu não sou besta. Tá bom. Mas Ricardo, ele mistura nele essa coisa. Eu vou aproveitar, Ricardo, para fazer uma pergunta para Joãozinho e para ti também, que é essa coisa do... Ricardo não nega isso, já disse em vários textos, em vários depoimentos, a centralidade da importância do pai dele no gosto que ele desenvolveu pelo choro. O cara que botava uma radiola de pilha para tocar e ia dormir ouvindo um lado do LP, quando acordava, porque o aparelho disparava para você dormir, né? Era automático, era uma tecnologia muito moderna para a época. Quando ele acordava no outro dia, ele botava o outro lado do LP, então o Ricardo ia dormir e acordava ouvindo chorinho. Então eu queria saber, Ricardo como produtor e apresentador do Chorinho dos Chorões, Joãozinho como um compositor, como uma figura de bom gosto, que tem peças de choro no seu repertório, mas também aprecia o choro, a importância do pai de vocês na formação musical de vocês. Cara, primeiro eu queria dizer da felicidade de participar desse encontro com vocês dois. Eu faço como aquele personagem do Baianos e Novos Caetano. O que é que eu estou fazendo nesse dia, falando? Está aqui com Joãozinho Ribeiro e com Zema Ribeiro. Apesar de terem sobrenomes parecidos, iguais, não tem relações consanguíneas, né? Mas tem relações humanitárias e fraternas muito maior do que talvez se tivessem consanguinidade. E falar de Joãozinho Ribeiro, como é que eu definiria Joãozinho Ribeiro? Como é que eu definiria a vida de Joãozinho Ribeiro? Eu diria que a vida de Joãozinho Ribeiro, para mim, é uma obra de arte.
é um todo. Não dá para eu separar o poeta Joãozinho Ribeiro do ativista, do militante. Joãozinho Ribeiro é isso na sua totalidade, na sua inteireza, na sua dignidade, na sua exuberância humana, que transcende a qualquer olhar, qualquer espaço que tu queira, sabe, engavetar ou encaixotar. Joãozinho Ribeiro não tem tamanho. É uma coisa, para mim, é como se fosse um ribeiro, um ribeirão que sai assim, tomando conta dos espaços como uma água, né, que vai inundando a gente, encharcando a gente de paixão, de ternura, de humanidade, sabe? Então isso é o que eu consigo beber desse ribeirão, sempre. Eu não nego que eu bebo sempre nesse ribeirão assim, porque é de onde eu me inspiro também no meu jeito de fazer cultura, no meu jeito de fazer arte. É nas palavras de Joãozinho Ribeiro, é nas orientações filosóficas, políticas, na maneira de encarar o ser humano. É emocionante falar de Joãozinho Ribeiro, porque, de fato, é um negócio incrível. É um ser de ternura que às vezes a gente fica olhando para ele, digo, como é que esse ser é capaz de olhar a vida com esse olhar, se ele teria tudo para olhar diferente, sabe? Num mundo tão amargo, tão duro, e ele está sempre olhando de um enfoque, de uma perspectiva terna, de uma perspectiva amorosa. E isso é que torna a vida da gente assim, cheia de sentido. Eu procuro me tomar dessa espiritualidade, desse jeito de ver o mundo, de olhar as pessoas e de perceber que tudo que a gente acessa, que tudo que a gente busca é para ser compartilhado num mundo de irmandade, num mundo de solidariedade. Essa palavra está um pouco esvaziada nos últimos tempos, né? Mas assim, eu acho que falar de Joãozinho Ribeiro é falar disso, desses elementos todos, e falar de qualidade da produção de Joãozinho Ribeiro. Quando se fala de produção musical, quando se fala de produção poética, quando se fala de produção cultural, as marcas de Joãozinho, as digitais de Joãozinho, elas traduzem essa dimensão da arte, essa dimensão do bem feito, do acabamento melódico, do acabamento poético, do sentido metafórico. Até quando ele faz a coisa com simplicidade, é cheia de sofisticação, né? Porque tem gente que pensa que ser sofisticado é... Mas a simplicidade é nela que reside o requinte, é na simplicidade que reside, né? E o Joãozinho Ribeiro traz esses elementos todos assim para gente. E eu nem estou falando ainda, e já falei ao mesmo tempo, da sua porção política, né? Da sua dimensão de comprometimento, de entrega, né? Contra as injustiças, contra as violações, contra o encarceramento dos mais fracos, dos mais pobres, dos mais empobrecidos. Essa voz está sempre do lado daqueles que carecem de amor, que carecem de reconhecimento, que carecem de direitos. E isso faz um ser muito singular para mim. Nesse momento que a gente vive, que o Brasil vive um momento tão obscuro, e ter figuras como Joãozinho Ribeiro, como Gilberto Gil, como Caetano, como Chico César, como Zema Ribeiro, como Zé Cabaleiro, são expressões de vida, são expressões de amor que a arte, que a poesia e a música nos oferece a encharcar a gente de esperança de novo, né? De que é possível a gente estar juntos. E é um pouco do que eu tinha para dizer inicialmente dessa figura que a gente aprendeu a amar e seguir, não só amar, mas a seguir também, né, o espaço de Joãozinho Ribeiro. Tudo que eu faço em termos de produção tem inspiração em coisas que ele já fez. Fazer o quê? Ele é uma inspiração, é um espelho assim significativo demais para todos nós. Eu imagino que para você também, Zema, e para tanta gente que tem nele essa referência assim, do fazer humano, do fazer artístico.
E falar do meu pai era um preto, né? Um preto metido a boêmio, muito pretão bonito, e que gostava muito de chorinho, de pouca escolaridade, devia ter daquela época, o segundo ano primário, no máximo o terceiro ano primário, mas um homem de habilidades múltiplas no campo das artes. Ele era um artesão em madeira, ele era um artesão em couro, ele era um pintor, não é? Ele era tinha um ouvido muito especial para música, e foi com ele que eu aprendi a gostar de chorinho. E eu nem imaginava que gostava, mas depois que eu me afastei dele, eu percebi o vírus bom que ele havia introjetado no meu sentimento, no meu paladar musical. E foi a maneira que, quando eu fiquei em São Luís, encontrei de me manter perto dele, mesmo que à distância, né? Através do choro que ele me fazia ouvir todas as noites e acordar todas as manhãs, achando que eu tinha passado a noite escutando, porque eu dormia, ele tinha botado um lado de Jacó do bandolim. Eu acordava, ele tinha botado outro lado, o lado B. Então eu dormia e acordava escutando o Jacó, o Pixinguinha, o Domingos Pessi, o Saraiva. Então esses caras, ou às vezes Luiz Gonzaga, ou às vezes Nelson Gonçalves, ou às vezes Anísio Silva, são nomes assim que eu me acostumei desde pequeno a ouvir. E a primeira vez que eu ouvi falar de Joãozinho Ribeiro, ainda em Santa Teresa, de Joãozinho, de César Teixeira, de Chico Maranhão, foi através de uma figura chamada Aécio Domingos Rego, que foi um professor meu lá, foi daqui de São Luís para viver conosco 10 anos em Santa Teresa do Paruá. Em 1979, quando houve a greve, essa greve reverberou em nós lá, e o Aécio veio para São Luís para manter solidariedade aos que estavam sofrendo, presos aqui com a greve. E Aécio é que me falava desses baluartes assim, da música do Maranhão. Foi a primeira vez que eu vi a capa do Bandeira de Aço, a primeira vez que eu vi a capa de Lances de Agora foi na casa do Aécio, lá em Santa Teresa do Paruá, né? E foi com ele que eu ouvi falar de Joãozinho Ribeiro, de Chico Saldanha, desses personagens que depois eu passei a conviver prazerosamente e honrosamente. Então, meu pai é central nessa minha história, não é? Nunca me obrigou, mas a gente ia dormir, ele estava ouvindo e a gente acabava. As casas do interior, a parede não ia até em cima totalmente, né? E aí ele botava no quarto dele e o som vinha para o quarto que eu dormia ao lado com a mesma qualidade, com a mesma... Então, essa convivência também amorosa do meu pai, apesar de ser um homem de poucos estudos, mas também muito amoroso, muito carinhoso com os filhos e com a compreensão muito forte do papel da educação na nossa vida. Tanto que nós éramos 8 irmãos e ele conseguiu, com o seu pouco estudo, torná-los todos formados em nível superior e depois alguns galgaram até outros espaços. E assim, essa consciência, essa clareza que ele tinha era algo assim indubitável. Não tinha quem o fizesse desistir de mandar a gente para estudar em São Luís, quando terminou o estudo lá em Santa Teresa, para continuar aqui. Então, ele se doou até a alma para que todos nós, eu, Rogeni, Rogenê, Rivaldo, Ribério, Rivânio, Rogênia, Rogenita, todos pudessem ter acesso a uma boa educação. E, graças a Deus, isso a gente acaba cumprindo esse trabalho. O grande culpado é o Raimundo Juruca. E aqui em São Luís, o Joãozinho Ribeiro. Foi o Joãozinho que me levou para o mau caminho, viu, Ricardo? Verdade, esse negócio de... Vai, Joãozinho, a palavra é sua. Bem, essa questão da influência, pô, Ricardo, você deixou esse poeta aqui quase sem fala, rapaz. O coração já não consegue responder muitas coisas assim, é muito emoção demais, né? Mas essa influência paterna na música, a minha história é um pouco parecida com a do Ricardo. O meu pai tinha mais ou menos a formação do pai do Ricardo. Eles falavam, não era em ano que tinham cursado, era livro, né? O cartilha. Fiz até a segunda cartilha, a terceira cartilha. Novo Nordeste, tinha um livro chamado Novo Nordeste. E meu pai, ele tinha uma característica assim, interessante, ele ouvia muito rádio, né?
e ele tinha um bom gosto. Eu me lembro que ouvia A Hora da Saudade, né? E ele gostava muito de ouvir Orlando Silva, né? E ele cantava essas Rosa, né? Cantarolava Rosa, Carinhoso. E a minha mãe, por outro lado, ela trabalhava sempre aquelas tarefas domésticas cantando, né? E Dalva de Oliveira, Ângela Maria, essas histórias todinhas. Teve um tempo que meu pai fez uma opção de coisa na vida, muita besteira também, né? Mas teve um tempo que ele virou evangélico, né? Da Assembleia de Deus, e ele escutava muitos programas evangélicos, mais de cânticos, né? E tinham bons cantores evangélicos, né? Que escutava também. Mas eu acho que toda essa carga também é um pouco mais antes, é uma carga de ancestralidade que vem dos meus avós também. Um casarão que a gente tem lá no Centro Histórico, na Rua Afonso Pena, onde eu me criei, né? Ali começou a família do lado da minha mãe, e minha avó morreu de parto. Minha avó era chamada Andrelina, e meu bisavô tinha sido escravo, e a casa que a gente tem de herança lá era de um português que foi embora e deixou para a família que ficou lá, onde tudo começou, né? E minha avó Andrelina tinha um piano, ela tocava piano, era uma negra, né? E tinha um piano, uma coisa assim bastante esdrúxula, no centro histórico, uma negra tocando piano. E meu avô, que é do interior, né, de São Vicente de Ferro, a família dele, ele tocava violão, era boêmio. Então, isso é uma carga de ancestralidade muito grande, né? E, como eu falei no início, que eu nasci na Travessa 21 de Abril, na Coreia, e a gente, antes de morar no Centro Histórico, no Desterro, a gente andou vagando por vários bairros, né? Até hoje eu tentei compreender, Ricardo, dizer, mas por que a gente se mudava tanto? Mas eu acho que eu cheguei mais ou menos assim na pesquisa, que era o seguinte: acho que o pessoal ficava devendo aluguel, né? E quando acumulava um pouco, ia para outro bairro e deixava lá o nó, né? Até que a gente, em todos esses bairros, eu me lembro daquele serviço de alto-falantes, que o pessoal chamava de voz, né? Que tocavam os sucessos da época, com um locutor que oferecia essa história. Até que eu vim para morar no Desterro, na década de 60 do século passado, e lá uma coisa que ficou muito na minha memória, que outro dia até mandei um recadinho para você aí no Face, que era os salões de barbeiro, né? Tinha um senhor que morava lá no nosso, que a gente chamava de tio, né? Seu Reis, e ele tinha uma barbearia, e uma característica era que tinha violões na barbearia, nas barbearias, né? Nos salões de barbeiro. E eu ficava louco assim, vendo eles tocar, às vezes nem tinha cor de cabelo nem nada, eu ficava lá, garoto, e eles, cada um que tirava uma música diferente, uma valsa de Dilermano, alguma coisa de João Pernambuco, ia mostrar para o outro, né? Cheio de vaidade, né? E o salão de barbeiro, e depois as radiolas de zona. Por que radiola de zona? Porque aquela área onde eu morava, ela ficava muito próxima e cercada de cabarés, ZBM, e o pessoal tocava o dia inteiro, né? Tocava Orlando Silva, Valdir Soriano, as músicas do Caribe, caribenhas, né? Os mambos, né? As salsas, etc. E tudo isso aí veio construindo a minha memória musical e também a questão da criação. Então, a arte sempre esteve assim enraizada, essa questão da criação. Agora, Zema, tem uma revelação que vocês me conhecem há muito tempo, mas eu nunca falei em público sobre essa questão. Eu era um exímio fazedor de brinquedos e de enredos quando criança, porque eu não tinha brinquedos, né, comprado em loja, e eu inventava tudo quanto era brinquedo. De qualquer coisa eu criava um carro, e eu desenhava bem também. Lá no Desterro, eu me lembro que eu criei o primeiro cinema, projetando na parede, eu desenhava os filmes, projetava, ainda cobrava a porta lá os meninos. Eu me associei com o filho de um rapaz que tinha um armazém, né? Um grande amigo de infância, Eusébio, e a gente fechava lá o armazém e cobrava ingresso como se fosse cinema.
e construir os enredos, né? As histórias, etc., essa coisa toda. Então, a literatura, toda essa confusão aí da arte, né? Vem dessa mistura toda. E minha casa era uma casa de muitas ancestralidades lá no Desterro, de muita festa, né? Eu me lembro daqueles jazz, né, que tocavam na zona do Baixo Meretrício. Muitos músicos eram do Exército ou da Polícia, e tinha uma festa, a maior queimação de palhinha que tinha aqui na cidade era lá na nossa casa. Era quase 2 semanas de festa, até a queimação da palhinha. E eu me lembro que o auge dessa festa iam esses músicos, né? O pai a turma a família de Antônio Paiva, o pai de Antônio Paiva, o time, Zé Metério, essa turma toda iam tocar lá, né? Então, tudo isso aí, um menino curioso ia assistindo, ia ouvindo, ia me banhando nesse ribeirão, como o Ricardo colocou ainda agora, né? E isso foi construindo minha memória musical. É dessa água que eu bebi, é dessa água que eu vivo, é dessa água que eu me tornei essa figura, né? Esse artista, esse artista militante, né? Pautado na questão dos direitos humanos também, que é outra questão dessa cidadania que eu busquei sempre, né? Sempre lutando contra a injustiça desde da infância, num bairro bastante segregador, mas que a gente construía coletivamente nosso presente, nosso futuro. Então, eu acho que é uma coisa que a gente foi construindo na luta, não só na luta da sobrevivência enquanto pessoa, mas nesse coletivo da vida, né? Por justiça social, brigando contra as injustiças, isso aí em toda por dignidade, né, da pessoa. Então, é assim que a gente construiu essa obra de arte chamada, dessa grande aventura humana chamada vida. Ô, João, você falou em desenhar personagens e construir enredo. E aí, Zena? Tá me ouvindo? Ricardo, está me ouvindo? Estou. Alô para José Sobrinho, Sara Valeri, advogada da sociedade, a galera da audiência aí dessa live. Lícia da Hora também. Olha, o João é engenheiro também, não? Pergunta aqui da Jo no chat do Zoom. Quase engenheiro, quase engenheiro, quase economista. Vim bacharelei em Direito, depois fiz uma pós-graduação. Mari Maia, sou fã, Joãozinho, pela arte e humanidade que você expressa de forma tão forte e inspiradora. João, você falou em desenhar personagens e construir enredos. Eu queria saber se, como o Machado de Assis dizia, o menino é o pai do homem, e a gente está vindo de um Dia das Crianças, se há um eco, uma herança desse menino que desenhava e construía enredos no Joãozinho Ribeiro, cronista musical, que é descendente direto, discípulo herdeiro de nomes como Noel Rosa, Nelson Cavaquinho e tantos outros cronistas, sobretudo de samba. Eu acho que esse desenho de construção, eu acho que essa parte que quando eu era criança eu tentava construir, enredos que eu digo é porque eu criava alguns bonecos, né? E enchia de criança para assistir. Parecia um teatro, né? Só que não era de marionete, era de bonecos de papelão, de papel. Aí tinha os personagens. Nesse tempo eu era muito influenciado pela questão dos filmes de faroeste, né? Então tinha toda aquela história, os índios, os mocinhos, os cavalos, toda essa questão, e os enredos iam sendo construídos a partir disso. E, às vezes, não terminava, a mãe chegava, não, chamava os meninos, a gente ficava tipo uma novela, disse, não, na próxima encontro aí continua, né? Continuava, e tinha uma audiência bem, além de meus primos, eles convidavam outras pessoas da rua, lá naquele casarão lá da Rua Afonso Pena. E eu me lembrei disso há pouco tempo, eu digo, rapaz, tinha toda essa história e tal. E esses enredos, eu acho que depois eu trouxe um pouco, como tu acabaste de falar, um pouco também para algumas músicas, que eu acabo contando algumas histórias, né? E nas crônicas também, né? Eu acho que eu interrompi
um pouco essa construção dessa. E eu não aprendi também a técnica do teatro, apesar de eu ter musicalizado, participado de teatro, até de cinema também, mas ficou um pouco esquecida essa parte da construção dos enredos, das histórias, dessa coisa toda aí. Poeta Joãozinho, você hoje se tornou um dos nomes referenciais na criação poético-musical ou musical-poético do Maranhão, assim, né? um dos esteios. A gente fala em alguns nomes assim, né, que são vigas vivas, né? Quando é que começou a tua militância na música, a tua convivência musical, sabe, o teu início de produção musical, poética? Veio de onde? Com quem foram os primeiros contatos? Quem tu consideras os teus grandes mestres nessa lavra musical? Depois dessa resposta a Ricardo, a gente vai ouvir Joãozinho tocando aquele choro que ele prometeu para gente. Tá certo. Bem, eu acho que na adolescência eu comecei a me inquietar, né? E comecei a ler os primeiros clássicos aí. E ao mesmo tempo, lá em casa, tinha o seguinte, chegava esses clássicos que a gente sempre lê, né? Machado de Assis, Zé de Alencar também, e a época era da ditadura braba, eu não entendia muita coisa. E meu irmão, de vez em quando eu via ele trazer alguns livros e escondia, né? Aí eu me lembro que eu fiquei todo tremendo, Ricardo, quando eu peguei uma edição, isso aí vê bem, em 68, por aí, 69, dos 10 dias que abalaram o mundo. Eu nem sabia que o mundo tinha sido abalado, que tinha sido 10 dias, e do Rio e tal, mas eu sabia que tinha um medo naquilo ali e tal. E também nessa época, o Adler São Luís, que é meu primo que mora em São Paulo, ele também começou a fazer parte daquele movimento que tinha o Valdelino Cécio, tinha o Viriato Gaspar, Chagas Val, né, que eram os antroponautas, né, e o Pipio aparecia muito lá em casa, o Pichichita Ticia também, Desterro, tocava violão, e aquilo ali tudo começou a me influenciar. Eu comecei a escrever as primeiras letras, bem piegas. Aí eu me lembro que eu estudava num colégio de protestantes, né, ainda não chamava evangélico, chamado Cardoso Amorim, que ficava ali perto da Praça da Misericórdia. Aí lá teve um festival de música e poesia. E eu ganhei tanto festival de música como poesia. E nessa época também, eu me lembro de um festival que foi feito aqui era uma fundação, era um diretório, era Gonçalves Dias, né? E a entrega dos prêmios foi até ali no Hotel Central. E estava essa turma todinha, Jomar, Zé Chagas, Jomar Moraes, Zé Chagas, eles que eram a comissão organizadora lá, julgadora. E eu me lembro que eu, naquela época, eu acho que já tinha iniciado meus trabalhos boêmios, né? Eu era bem novinha, não sei nem se eu já tinha completado a maioridade, eu acho que não. Mas eu já tinha iniciado esses trabalhos e eu fiquei indignado porque o primeiro prêmio era coleções e mais coleções de livros, né, que a biblioteca, ou que a Academia Maranhense de Letras estava doando, e a Fundação Cultural. E tinha eu acho que era o segundo ou terceiro prêmio, que era dinheiro. E eu estava doidinho para não ganhar o primeiro prêmio. Eu queria ganhar o segundo ou terceiro para ganhar dinheiro. Mas aí... O que tu ia fazer com esse dinheiro? Imagina. Bem ali pertinho da Rua da Palma, da Rua 28, descendo do Hotel Central, Praia Grande. Perto da sede da Flor do Samba. Da Flor do Samba. Mas aí eu fui com as caixas de livro, né, na cabeça para casa, à noite, ali do Hotel Central. Bem, e agora vamos ouvir Joãozinho, alô para Fernando, Wesley Pereira, Roseane, Raíssa, todo mundo aí na audiência, obrigado pelo carinho. Quando estiver aparecendo aí no Facebook, a gente dá uma olhada. Qual é o show? Tá bom. A gente conhece como a gente está aí? Anunciei. Não, é inédita. Hoje eu acho que eu só vou tocar uma música que não é inédita. Tocar uma música de um parceiro aí, novo aí, que surgiu na quarentena. Uma música chamada
Rico Chorumengo. Ai, que saudade que eu sinto agora do choro amigo, do afeto e da paz, do rico choro, da alegria e do conforto que um abraço nos traz. Ai, que saudade que eu sinto agora do choro amigo, do afeto e da paz, do rico choro, da alegria e do conforto que um abraço nos traz. Dos meus amigos, do meu amor, das coisas que acredito, liberdade e paixão, teu calor. Dos meus amigos, do meu amor, das coisas que acredito, liberdade e paixão, teu calor. Em cada praça, por onde passa, o rico choro nos deixa feliz, se no desterro ou no letrado, a cada quanto o povo pede bis. Gente que chega e vai chegar, gente que se aconchega, a alegria já vai começar. Que saudade que eu sinto agora, do choro amigo, do afeto e da paz, do rico choro, da alegria e do conforto que a paz nos traz. Preciso dizer que é o parceiro. Maravilha, lindo. Foi eu legislando em causa própria, né, poeta Junzinho? O mais novo parceiro aqui, Ricardo Almeida, né, meu parceiro aí. E esse choro aí também é uma homenagem a esse grande projeto, né, que é o Rico Choro. E também uma homenagem ao choro que está prestes de ser reconhecido, né, patrimônio cultural e material brasileiro, com muita justiça e com muita alegria. Né? É isso aí. Rico Chorumengo, o nome dessa história musical. Alô para Josi Sobrinho, na audiência lá na companhia de Lenita. Obrigado pelo carinho, mestre, parceiro. Esse casal lindo aí, Josias e Lenita, figuraças, queridíssimas. Maravilhosamente belo. Esse casal aí, para mim, é nota 1000. Adoramos eles. Beijos. Adoro eles. João, você completou ano passado 40 anos de carreira musical, essa carreira que se iniciou no Festival Universitário de Música, na UFMA, acho que na época que tu cursava a não concluída engenharia. Eu queria saber o seguinte, quando é que, depois eu vou te perguntar sobre o teu livro, teu disco, e a continuidade desse projeto, mas quando é que tu te identificaram que você sempre desenvolveu em paralelo aí uma carreira acadêmica, uma carreira de funcionário público, de professor universitário, de gestor cultural, mas quando é que tu decide que vai ser artista, que isso não era um hobby, mas era para ti também uma questão existencial, algo que tu não conseguiria viver sem? Eu acho que foi na minha passagem pelo Laborarte. Josias já tinha passado por César, né? E na década de 80 havia uma certa, digamos assim, o Laborarte continuava, mas tinha uma certa dificuldade depois que passaram todas essas personagens, César, Sérgio Abib, Murilo Santos, Josias, Ciro, Thelma, ou melhor, Thelma estava passando, né? Então eu recebi um convite de Nelson Brito, né, que era um grande amigo, para fazer as músicas de um espetáculo que eles estavam produzindo para o Carnaval. Né? E eu perguntei assim uma vez para Nelson, né? Ô, Nelson, por que tu me escolheste e tal? Ele disse, rapaz, tu é um artista, tu tem que colocar isso na tua cabeça, tu tem que colocar, tu és um artista, tu és um músico, tu é um compositor, tal. Aí eu nunca me esqueci dessa questão, né? E eu tinha feito antes um show que ele tinha feito a direção do cenário, a luz, né? E um show que inclusive teve músicas censuradas em 1981, chamado Bichos da Ilha, no Teatro Arthur Azevedo. E ele foi apenas o iluminador, tal, mas já era meu amigo, e ele ouviu, né, as músicas. Josias participou também foi um dos meus convidados, Paulinho Lopes, que produziu, e eu tive
a maioria das músicas eram minhas, claro, o show era comigo, mas como eu não era conhecido, Paulinho, a gente acabou fazendo um show bastante coletivo. Eu me lembro que desse show participou Josias, participou Ângela Cristina, que era a mulher de Omar, Ângela Goulart, né? Participou Lorival Tavares, um cearense chamado Nanã. Tudo eram meus convidados, né? E foi um show interessante, em 1981. Aí, quando chegou em 1985, o Nelson me convidou e colocou essa questão. Aí eu acabei, junto com o Marco Cruz, né, fazendo a maioria das músicas do espetáculo. Né? Era chamado Súbito da Folia, que depois virou Te Gruda no Meu Fofão. Aí, dali em diante, eu tive música gravada, né? Foram acontecendo várias coisas. Segunda de Arte, aqui também, eu fiz um show. E fui construindo. Teve também uma feira do Banerj, né? Que era o Banco do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, no tempo que Brizola ainda era o governador de lá. Então, tudo isso fosse somando, né? Eu digo, rapaz, não vai ter uma outra saída para mim. Aí eu comecei a romper com outras raízes que eu tinha, né? Aí o curso de engenharia para mim já estava, até porque meu envolvimento também na outra parte da militância política tinha ao mesmo tempo me aberto algumas portas, fechado outras, deixando só semi-abertas, escancaradas outras. Então eu vi que as possibilidades que o mundo me oferecia eram umas possibilidades muito maiores do que se eu tivesse seguido a ordem natural das coisas, como o pessoal diz, não, tinha que formar engenheiro, aí depois tu pensava nisso aí, não ia dar certo, era outra coisa, era um outro João, mas não seria esse Joãozinho Ribeiro, esse poeta, esse artista, coisa e tal. Aí daí, eu me lembro que depois a gente, nessa parceria com o Marco Cruz, a gente acabou fazendo as músicas de uma peça que estava 10 anos proibida, com um grupo de teatro Guaíra, lá de Curitiba, né? Era uma peça daquele autor de novelas da Globo, chamado Walter Busto, chamada A Urna. Também nós fizemos todas as músicas dessa peça, e aí não parou mais, né? E até chegar aos dias de hoje, né? Aos 40 anos de música, dos quais Josias e Lenita participaram aí com uma força muito grande, ajudando na coordenação, e uma equipe muito grande, né? A Leina Santos na produção executiva, uma banda muito, muito grandiosa também, uma qualidade muito grande, convidados também de um bom quilate, e também uma pessoa também que foi fundamental também nessa história também da compreensão, do entendimento do que significava na arte na minha vida, foi a minha companheira de 30 anos, né? Rose, e também um pilar dessa construção poética, né? Que já vinha de antes, né? Mas se consolida com essa união. Então, eu acho que essas partes todas vão construindo todo. E esses grandes parceiros que eu tive ao longo da vida, Zema, que participou de tantos fóruns, de tantas congregações, cumplicidades culturais que a gente fez aqui na cidade, nesse milênio novo e até um pouco antes, né? César Teixeira, Josias, Rosa Reis, uma parceira fundamental, Beto Pereira, Nelson Brito. Então, são muitos os parceiros que me ajudaram a construir essa trajetória, né? Paulinho, Bob. Poeta, você é parido como artista, como músico, em plena ditadura militar, né? De 64, 65 até os anos 80 foi o período assim de vigência desse regime de exceção, né? De violência, de perseguição. A flor nasce na dureza, nasce no asfalto também, poeta? Como nasce, né? Nasce das dificuldades mais preeminentes, né? Mas eu acredito que, além de nascer da dureza, a gente ter resposta para
resistir nesses momentos de dificuldade muito grande, inclusive, Ricardo, como que a gente está vivendo agora, né? Embora a gente não tenha os tanques nas ruas, né? Não tenha as torturas, as prisões e os exílios, mas a gente tem a censura de outra forma, né? E também as desconstruções das narrativas e as verdadeiras guerras culturais. Eu acabei de saber uma notícia que eu ainda não chequei, né? Eu vi num grupo aí que eu participo da Sociedade de Direitos Humanos, né? A retirada do nome da Marina. Só da foto da Marina, né? Da Marina Silva, da Fundação Palmares. Tinham tirado também um outro ícone, até me esqueci, na semana passada, né? Um outro ícone negro também. Isso é uma desconstrução de narrativa e é como se estivesse atirando pedra na história para destruir a memória, né? E é fundamental que todas essas conquistas que nós tivemos até hoje, até porque eu costumo dizer que a história não é algo construído, não é algo que foi dado, a cultura não é algo construído, é algo que a gente vai conquistando nas lutas, é algo histórico, é algo construído por homens e mulheres no dia a dia, é a invenção do futuro, mas que a gente constrói no dia a dia do presente, né? E com todos os resultados que a gente teve do passado, né? Então, isso é a história. E como dizia o Pablo Milanês, né, naquela tradução bastante interessante do Chico Buarque, daquela canção pela unidade da América Latina, eu acho que a história é o tribunal do mundo, como dizia a Rosa Luxemburgo. Mas ele dizia nos seus versos que a história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente a todo aquele que a nega. Então, a gente está cheio de negacionistas, né? Por todo lado. E não são negacionistas, eu te diria, e Prozima também, não são negacionistas somente da ciência, não são negacionistas somente da cultura, negacionista da educação ou de todo o processo civilizatório, mas são negacionistas da história, né? Negacionistas da história, como se a gente pudesse varrer toda a construção, todas as lutas, todos os direitos que tiveram, são negacionistas de direitos. Essa é a grande questão. Enquanto o pessoal está falando, não, negacionista da vacina, negacionista da ciência, são, na essência, negacionistas de direitos. Esse é o grande nó. E a gente está vivendo um grande embate que eu chamaria é uma batalha muito grande dentro da guerra cultural que se instaura, né? E como é que ela se instaura? Ela se instaura através dessas formas de censuras que vão acontecendo. Eu recebi não vou declarar aqui quem me falou isso aí, porque para não complicar mais ainda, mas existem algumas formas de censura exatamente que às vezes são disfarçadas. Por exemplo, eu soube de 2 cineastas que iam ser convidados agora para o ANC, né, para uma mesa para discutir a situação da Cinemateca, e justamente na hora de fechar toda a participação deles, veio aqueles e-mails e aquelas conversas telefônicas dizendo das impossibilidades por outros motivos, mas a clareza é bem que não, esses não podem participar porque nós não gostamos da narrativa deles, né? Então, a gente deve se preparar para outras formas, como os cortes dos orçamentos nas produções culturais e musicais também são forma de censura também. Então, é o Estado sendo utilizado para cercear a liberdade de expressão. Você não faz mais com canhão, nem com tanques, mas você coloca uma parcela imensa do conhecimento e da cultura na invisibilidade. Essa é a forma da censura contemporânea, uma delas, né? Café com Direitos Humanos, hoje conversando com Joãozinho Ribeiro sobre sua vida, obra e militância. 5h05 agora, a gente vai até 5h30, não é isso? Alguém da produção me diga aí no chat, mas acho que é isso. Joãozinho, aproveitar aqui a pergunta da audiência, olha só, Rosiane, muito bacana ver o quanto a obra de Joãozinho Ribeiro dialoga com a dura e violenta realidade de muitos e milhares de lavradores em suas históricas lutas pela reforma agrária. Passamento é uma expressão desse diálogo. Em que contexto você escreveu Passamento? Confirmado, vamos até às 5h30 com Joãozinho Ribeiro.
Bem, Passamento é uma história real, né? É um enredo, né? É um enredo, Joãozinho criando um enredo, mas com personagens reais, né? O Nonatinho, o Zizi, o Firmino foram lideranças camponesas assassinadas, né? Na luta do campo aqui pela terra, né? Que bem retratada por esse grande cineasta e grande parceiro que é o Murilo Santos, né? E eu me lembro que eu fui parar numa fazenda chamada Capoema, acho que é lá por lá de Buriticupu, que estava cercada por jagunços na disputa da terra, e nós somos lá uma trupe de artistas, eu acho que isso foi na década de 80 ainda, ou no final da década de 80, 90, por aí, e lá a fazenda estava sitiada, os jagunços lá, e a gente foi com uma trupe de artistas do Laborarte, e a Sociedade de Direitos Humanos também, naquela época, eu acho que era a Marluz, né, pastor, que era coordenadora, e nós passamos uma semana fazendo arte, fazendo teatro, cantando para dar um apoio, né, à luta dos camponeses. Depois se tornou uma grande vitória na luta pela terra. E eu me lembro quando eu voltei e diante de todo aquele cenário, toda aquela história, surgiu esses encantamentos, essas inspirações para essa carga de ancestralidade, né, para tentar escrever um roteiro em cima daquilo. Aí eu fui me lembrando de outras. E o Vila Nova era a grande liderança daquela época, mas eu fui me lembrando de outras lideranças que tinham tombado. E nessa época também foi foi roteirizada um cordel do Ferreira Goulart, Cabra Marcado para Morrer, né? Que contava a saga do lavrador que foi assassinado, esqueci o nome dele, no sertão da Paraíba. Depois até o filme do Coutinho retratou isso melhor, né? E primeiro foi encenado pela Silvana Cartagenes, né, atriz, e depois o Beto Bittencourt deu uma vida bastante grande, levou para o teatro de boneco, e depois o Josias Sobrinho também fez música para essa peça, de boneco, já no Festival Internacional de Boneco lá em São Paulo, na gestão da Erundina, e foi até premiada a trilha sonora. Tinha músicas minhas, do Josias e do Zé Cabaleiro, que a música era Passamento, né? Que conta toda essa saga da luta pela terra e o passamento, né? O tombamento de algumas lideranças camponesas nessa luta. Vamos ouvir Passamento, então? Vamos ouvir? Pode ser? Pode. Antes de Passamento, eu queria fazer uma homenagem aqui. Eu tive em Pedreiras, foi o lançamento desse livro aqui, Furo no Engano, do nosso grande poeta e ativista Samuel Barreto, né? E ano passado, quando a turnê Milhões de Uns passou por lá, antes de Passamento no palco, ele recitou o poema Latifúndio, né? Esse ano eu também me apresentei lá e cantei no lançamento do livro Passamento. E quem recitou o Latifúndio foi a filha dele, Ana Cecília. Então, homenagem. Mana da roça era um lavrador, gente do mato, do campo, uma flor, rosa da vida, semente de luz, fruto da vida que a terra produz. Era mané, era pego, era ju, mandioca, milho, farinha e feijão. Terra lavrada com as mãos de amor, é terra santa, é terra sem Senhor. Quem não ajunta ou te espalha, da fartura faz migalha, desenterra uma mortalha,
desencanta e atrapalha quem no ajunta onde espalha, da fartura faz migalha, desenterra uma mortalha, desencanta e atrapalha. Chega grileiro, guarame e capim, cerca medonha que não tem mais fim. Milho, farinha não mais se produz, só agonia de choro e de cruz. Mané da roça não é mais mané, 12 barrigas e uma mulher. Lavoura e luto, colheita da dor, morre no campo mais um lavrador. Doutor, me responda, por favor, se essa toalha molhada, de tanto lavada, consegue enxugar tanta dor. Se quando a seca não mata, a chuva arrasa o que a gente plantou. Se o desengano da vista de olhar tanta mágoa, os olhos da vida vazou. Canto rebuscado no canto do coração, conta pra este povo que ainda é seu este chão, conta pra filhinho, Nonato e Zizi, que essa terra é nossa, é só repartir. Canto rebuscado no canto do coração, conta pra este povo que ainda é seu este chão, conta pra filhinho, Nonato e Zizi, que essa terra é nossa, é só repartir. Poeta Joãozinho Ribeiro, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Artista militante, militante artista, não é? Você também já ocupou diversos espaços na gestão pública, tanto em âmbito municipal, quanto em âmbito estadual, quanto em âmbito nacional. O que é possível aferir dessa vivência na gestão pública? Você como artista, você como militante, homem da sociedade civil, mas que também já esteve do outro lado. Que tipo de resultados pode alcançar da gestão pública e quais os limites para fazer valer a efetivação dos direitos culturais na vida da sociedade? Toda a experiência que nós tivemos nas três esferas, né, federativa, município, Estado e a União, me deixou assim bastante assim feliz de ver a possibilidade que a cultura, essa coisa maravilhosamente bela, pode fornecer para um país como o Brasil, né? Um país que eu sempre costumo repetir que, se fosse um verbo, só poderia ser conjugado no plural, dada a pluralidade de singularidades que nós temos aqui, de culturas, né? Então, a gente não pode falar em cultura no Brasil, tem que falar no plural, nas culturas, na diversidade.
Mas, infelizmente, enquanto política pública, a cultura é um segmento que padece angustiosamente da descontinuidade. O que eu quero dizer é o seguinte, é que é muito difícil você ter um programa de cultura, um plano para longo prazo, né? Que a cultura seja tratada como um direito, como uma política pública estratégica para o desenvolvimento. Geralmente, quando sai um gestor e entra o outro, ele quer zerar tudo e começar como se nada tivesse existido, se nenhuma contribuição tivesse sido dada. E a gente está lidando com isso aqui na prática, nesse momento, que a gente tem um plano municipal de cultura na cidade de São Luís, né, elaborado através de várias conferências, de vários fóruns, seminários, e transformado em lei em 2014. Então, era para esse ano ele estar sendo aferido, né, sendo avaliado. Nada desse plano que é lei foi executado. E o pior, a gente se depara agora com a invenção de um festival no apagar das luzes que parece uma guerra santa, uma competição, um festival de músicas de intérpretes católicos, evangélicos e popular. Se é uma guerra religiosa ou é um The Voice evangélico católico, algo parecido, uma competição onde é que estão as demais religiões? Eles foram colocadas nesse saco de popular, Então ficou uma coisa imoral, para dizer o mínimo, né? Uma coisa imoral e viciada, ainda acontecendo num período de acirrada eleições municipais, com a pandemia ainda mostrando sua cara, e vai ser feito em praça pública, na Praça Maria Aragão. E com todas as características, alguns já estão chamando, eu não me atreveria ainda a dizer isso aí, mas algumas características que beiram ao racismo, né? A discriminação, não só do ponto de vista religioso, e que coloca a questão da laicidade do Estado em segundo plano, quando é um princípio constitucional, e a questão também da moralidade pública, a inconveniência e inoportunidade de algo assim. Não é ser contra o festival, mas é entender, como dizia o Geraldo Vandré, né, na década de 60, que a vida não se resume em festivais, né? A vida é muito mais do que isso. Então, eu acho que essa questão da cultura enquanto possibilidade de gestão, na esfera da gestão pública, ela pode enriquecer de tal maneira a questão da dignidade dos direitos, como a gente nem imagina. Eu me lembro que eu participei de 2 missões oficiais para 2 países totalmente diferentes, em continentes diferentes, com o inesquecível Jadson Lago, né? Um foi em Cuba e outro na França, quando a gente estava tentando construir o Ano da França no Brasil. E uma pergunta que eu fiz questão de fazer para o titular da cultura em Havana e em Paris, né? Eu perguntei simplesmente o que a cultura significava para um órgão, para um dirigente, para um gestor de cultura cubano. E o equivalente, né, o ministro da Cultura lá me disse: a cultura para nós cubanos é a espada e o escudo da nação. Não é para se dizer mais nada, né? E eu fiz a mesma pergunta para o equivalente ao secretário de Cultura de Paris, né? O que significava para os franceses? A cultura para nós é questão de segurança nacional. A França teve o primeiro Ministério da Cultura do mundo, né? Outra vez, aqui, segurança nacional é questão de polícia, é questão de repressão, é questão de punitivismo, é questão de armamento, né? E a questão de segurança nacional é a questão de segurança, espionagem, a questão de censura, né? A questão de segurança nacional para os franceses era a cultura, né? Era o seu filme, era o teatro, era os livros, a literatura, era o Louvre, essa história toda. Questão de segurança nacional. Então, a cultura é uma coisa maravilhosamente bela e maravilhosamente perigosa para os regimes autoritários que não suportam essa palavra, né? Eu me lembro, dizem que quando a UNB foi invadida, né,
e o coronel que estava comandando lá a invasão da UNB recebeu de um subordinado a seguinte advertência: coronel, não vamos invadir aqui a universidade, porque isso aí é um antro da cultura. Ele disse: rapaz, se a cultura for impedir o desenvolvimento desse país, a gente suspende essa porra por 30 anos. Suspender a cultura, rapaz. Eu nunca tinha ouvido algo parecido na invasão da UNB. A gente suspende, porque cultura nenhuma vai impedir o progresso desse país. Pô, dói na alma, né? Dá ouvir uma questão daí. Mas é história, história. Olha que tem um agora que pode dizer que se cultura for impedir a queimada do Pantanal, a gente suspende a cultura por 30 anos, mas vão acabar com o Pantanal. Juma Marruá, comentário aqui no Facebook: grande Joãozinho, não o conhecia, encantada. Todos nós sempre ficamos quando ouvimos Joãozinho, encantadas e encantados com E e com I. Joãozinho, rapaz, eu acho que eu me emocionei com esse comentário aqui. Não, eu queria pegar uma carona na pergunta de Ricardo sobre gestão cultural. E eu sei que está muito cedo, mas assim, também por conta da pandemia da Covid-19, a gente vai ter um período eleitoral mais curto. Então, eu queria saber como é que tu tem acompanhado aí o horário eleitoral, as propostas dos candidatos e coligações, a presença da cultura nos planos de governo. O que tu tem a dizer para a gente, a fazer aí essa análise sucinta, né? Nós temos aí mais uns 10 minutinhos de live. Na verdade, quando fizeram... O Jornal Imparcial foi o primeiro a fazer uma enquete sobre as dificuldades financeiras, né? Ainda eram pré-candidatos, ainda não eram candidatos. Eu me lembro que eles fizeram essa pergunta. Com todas as dificuldades financeiras, quais seriam as propostas para alavancar o turismo e a cultura, considerando que as dificuldades econômicas nos 4 anos de governo aí de quem fosse eleito. Eu me lembro que só teve 2 candidatos que falaram sobre a questão do Plano Municipal de Cultura naquela época. Um foi o Rubem Júnior e o outro foi o Iglesias, né? Os demais se reportaram ao seguinte: não, porque turismo e cultura é a grande alavanca, e essa história toda, alguns dizendo que iam fazer um calendário para o ano inteiro, aqui de eventos culturais, e ninguém falava que esse período pós-pandemia é um período também de escassez, né? De escassez orçamentária, de escassez financeira. Nem tudo que está no orçamento que foi aprovado irá se concretizar em termos de arrecadação no ano que vem. E a grande questão que eu vejo aí que alguns candidatos já estão falando é a questão da criatividade, né? E outros falando no equilíbrio. Eu acho que avançaram muito desde aquela primeira entrevista, né? O equilíbrio, porque você vai ter de ver o seguinte: eu acho que a cultura vai ter um papel fundamental aqui nessa história, porque ela vai ter de ser entendida também como na sua dimensão econômica, né? A economia criativa e as suas possibilidades, a própria questão do turismo, né? Mas eu não vejo muita discussão e nem está sendo incluída nos próprios debates que eu já vi, nas perguntas que são formuladas pelos entrevistadores, né? Aí, geralmente, vai para o lado da saúde, a educação e a mobilidade urbana. Mas pouca gente tem falado. E São Luís é patrimônio cultural da humanidade, né? E São Luís tem uma economia, Ricardo, que ainda não foi estudada com precisão, que é a chamada economia das festas. Porque quando a gente vê festa, pensa só em Carnaval e São João, né? Mas tem festas o ano inteiro, e todas essas festas tem música, toda essa festa tem técnicos, tem som, tem gastronomia, né? Tem artesanato, tem, de uma forma ou de outra, algumas têm livro também, quer dizer, tem todos esses elementos culturais pelo meio. E eu entendo que a cultura tem de ser administrada de uma forma criativa, do ponto de vista que ela vai ter de trabalhar
de forma transversal com várias outras políticas, né? Com a educação, com o meio ambiente, com o turismo, que já trabalha há muito tempo, com indústria, comércio, com todas essas, com a assistência social também, né? Com o desenvolvimento social. E não tem outra forma. E com esses públicos, juventude, terceira idade, infância, negros, mulheres, LGBT, índios. Então, toda essa indígenas, todo esse emaranhado de personalidades que compõem esse panorama brasileiro, o dovicense tem de estar na pauta, né? Por aí. Seria interessante um debate com esses candidatos ou entrevistas enfocando essa... Poeta Joãozinho Ribeiro. Que é muito grande. Poeta, eu fico aqui visualizando a cartografia cultural de São Luís. Liberdade, Madre Deus, Maracanã, Maioba, da Grande Ilha, né? Como isso daria um encadeamento, um enredamento de produção, de dinamização econômica e social desses grupos, uma vivência permanente, né, na construção emancipatória de cada território de cada território urbano. Uma cidade mais humana. Puta que pariu. Uma cidade muito mais humana, muito mais... E uma humanidade melhor. Aí valeria o título, patrimônio da humanidade, né? É um território porque esse título só... Porque, veja bem, patrimônio da humanidade. O patrimônio maior é a humanidade. É a própria humanidade. Não são os prédios. Sem humanidade, que dirá? Que patrimônio? Para que vai servir isso? Patrimônio de cal e pedra. E uma humanidade melhor. Né? Uma humanidade melhor. Dizem que o planeta... Diz que as pessoas ficam doentes por baixa imunidade, né? E o planeta adoece por baixa humanidade. Faz sentido. Então, nós temos de aumentar a humanidade do planeta, né? É verdade. Das pessoas aumentar a imunidade do planeta, aumentar a humanidade. Mas não com queimação de floresta, né? De jeito nenhum. João, não com a extinção dos povos indígenas. Nosso tempo está estourando. Vamos, antes de ouvir você tocar a saideira, vou encaminhando aqui para os finalmente, como diria... E peça. Isso, como diria o Dorico Paraguaçu. Vamos encaminhando para os finalmente. Eu queria saber, que eu imagino que seja uma resposta talvez óbvia, porque não tem como fugir, né? Qualquer coisa fora de uma crítica severa e talvez até feroz é defender o indefensável. Eu sei que você não é disso. Como é que você avalia aí o desmonte sistemático e cotidiano e predador também das políticas culturais, das políticas de direitos humanos, das políticas afirmativas pelo governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro? Aí depois que você responder essa, a gente vai de música. Bem, eu acho que a grande questão que o governo Bolsonaro está tentando legar é a desconstrução. E ele fez esse discurso logo bem no início, que ele veio para o governo para desconstruir. Então, desconstruir, que ele falava, era o que tinha sido feito antes dele. Tudo quer dizer, desconstruir, para mim, desconstruir é a linguagem da negação dos direitos. Então, é desconstruir a cultura, desconstruir, como se isso fosse possível, desconstruir o conhecimento e desconstruir os direitos, né? Os avanços que houveram na demarcação das terras indígenas, inclusive que dia 28 vai ter uma sessão fundamental do STF, né? Para discutir. E a decisão é uma repercussão geral, né? Uma ação que gerou repercussão geral sobre as terras indígenas. É desconstruir os direitos adquiridos pela população LGBT, pelas mulheres, né? Pelos trabalhadores. Então, essa desconstrução que o Temer iniciou com a reforma trabalhista, todo esse legado das ações afirmativas, né? Ele vai no que puder, não só no plano simbólico, como
esse marionete que ele colocou lá na Fundação Palmares está fazendo, né? Como também nessas próprias questões das cotas, né? O que ele puder, aquele ministro tentou por decreto, depois tentaram por várias formas tentar negar esses direitos. Eu acho que a tentativa está aí e a nós cabe, né, enquanto militantes dos direitos humanos e defensores da democracia, resistir, né, e lutar para que não se perca nenhum direito. Direito, pelo contrário, não é para se perder, é para se conquistar mais e todo dia, e sempre. É isso. Vamos de música? Fechando essa live do Café com Direitos Humanos. Ricardo, tem um pedido? Você está sem microfone. Põe o microfone. Você que disse que ia pedir, mas... Eu? Sim, você falou que ia fazer um pedido. Fiquei curioso. Ele já tocou minha predileta, eu vou pedir minha segunda predileta. João, você se garante aí em anonimato sua parceria com o Chico César? Não. Não? Eu até gostaria, mas eu... poeta, então, já que o Zema errou o alvo musical, dá para fazer o Negro Velho Destemido aí, a nossa última parceria aí? Homenagem ao grande Nelson Sargento. Ah, sim, que maravilha. Deixa eu ver aqui. Estou com um livreto aqui as novas songbook. É muito honroso ser parceiro de Joãozinho Ribeiro, tu é doido. Essa parceria da quarentena, ela acabou gerando um livro e mais de 20 músicas. Parceria com Norli, com Zé Cabaleiro, várias, Ricardo, Josias, Zeca Tocantins, Ivandro Coelho, o Félix Alberto, Beto Pereira, nós já tomamos a parceria. Nós vamos aqui com o Negro Velho Destemido, que é uma canção nova, uma samba-canção em homenagem ao 96, né? 96 Primavera do Nelson Sargento, esse Negro Velho Destemido. Esse velho Nelson não faz questão de patente. Esse velho Nelson nunca solta de sua gente. Esse velho Nelson, autoridade e do samba, o seu comando é uma tropa de bambas que sentou praça em nossos corações. Esse velho Nelson já não precisa gastar alimento, pois o seu samba é o nosso sustento, ainda que digam que até já morreu. O samba, o seu coveiro até enterrou, e o velho mestre assim decretou, para não haver contrárias disposições. Pode sambar, pode até tomar seu corre, e o samba está eternizado, ele agoniza, mas não morre. O samba, o seu coveiro até enterrou, e o velho mestre assim decretou, para não haver contrárias disposições. Pode samba, pode até tomar seu corre, que o samba está eternizado, ele agoniza, mas não. Obrigado, Joãozinho. Obrigado, Ricardo. Obrigado, audiência. Valeu, Alguém gente. representando a sociedade vai fechar a live ou podemos dizer tchau?
de si. Valeu demais, gente. Quero dizer que foi uma alegria muito grande poder ter dividido esse momento com esses dois vultos exuberantes da nossa cultura. Zema Ricarte, tarde ganha. Felicidade para nós todos. Beijo, construir uma nação melhor. Todos aí. Tchau. 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 Pode ter